né? Essa é uma pegadinha que muitas indústrias, muitas empresas às vezes caem, é realmente você tornar a casa mais inteligente para o teu negócio. Já teve casos lá de o cara ligar, não conseguir atender e o atendente conseguir táxi, transportar o cara, alojar o cara, para no outro dia a gente mandar a solução. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu sou o Naka, do Central do Varejo. A gente está aqui também com a Jet, na pessoa do Rodrigo Amaral. E também estamos aqui com uma empresa aqui que vai hoje nos trazer muita conexão, propósito, que é a Intelbras, na pessoa do Alan Dunker. Primeiro vamos falar aqui um pouco com o Amaral, né, Amaral? Tudo bem, Naka? Tudo bem, Alan? Tudo bem, turma? Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, ainda a gente não sabe que hora que você está assistindo, mas enfim, sejam muito bem-vindos aqui. A ideia hoje é justamente a gente bater um papo com o Alan aqui e falar um pouquinho do que a gente está vendo no varejo hoje e de que forma o Alan tá olhando hoje para o varejo, ouvir um pouquinho dele mesmo, assim, né? E a gente tentar contribuir um pouco para cada um de vocês aqui que está acessando a gente hoje, certo, Naka? Certo. Vamos lá, Alan. Conta um pouco da sua trajetória, depois a gente fala da marca. Quem é o Alan? O que você gosta? Como é que é a sua trajetória profissional? Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, Naka. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Central do Varejo, Jet. É uma honra estar aqui, é um prazer. Vocês que estão assistindo a gente também. Bom, meu nome é Alan Dunker, sou manezinho da ilha lá de Florianópolis. Oh, que inveja! Maravilha, hein? Todo mundo fala isso, terra boa, né? Ilha da Magia. Boa, a melhor do Brasil e do mundo. Concordo. Sou obrigado a concordar. E 42 anos, casado, pai de 2 meninos sensacionais. E quantos anos? 42. Legal. E os filhos? Um de 13 e um de 9 anos. Muito bom. Tá de boa. Muito bom. 2 meninos espetaculares. Parceiros. Manezinhos também. É isso aí, sem dúvida. Isso aí. O João e o Heitor. E, bom, 17 anos de Intelbras completando esse mês. Uau! É uma vida. Vida. A gente entra na empresa e pensa que não vai ficar tanto tempo. Mas, na verdade, eu digo que eu estou 17 anos na Intelbras, mas a cada período, a cada ano, em uma fase diferente de trabalho, de vida, porque já rodei várias áreas. A Intelbras é uma empresa que dá muita oportunidade. Realmente você vê muito profissional carreirista lá. Né? Então, quem entra realmente tem dificuldade de sair, porque a empresa te acolhe, te abraça e é uma grande empresa para trabalhar. Uma empresa catarinense, né? 49 anos, completou esse ano, mês passado. De que cidade? De São José, Santa Catarina, vizinho de Florianópolis. Vizinho. Quantos km, mais ou menos? Faz divisa com Floripa. Ah, legal. 5 minutos sim, você 5 tá na minutos, sim. Para quem não conhece, né? Exatamente. Para quem passa na rodovia já consegue enxergar já consegue, ali, né? Quem passa na Coladinho. BR-101 está ali nas margens da BR, a nossa matriz. Legal. Mas temos filial ali mesmo em São José, temos uma filial no sul do estado de Santa Catarina, numa cidade chamada Tubarão. Temos uma filial também em Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas. Legal. E em Manaus, no estado do Amazonas, também temos Zona Franca. Na Zona Franca, uma fábrica lá. Temos um centro de distribuição também no estado do Pernambuco, para ficar mais próximo da região Nordeste ali das nossas entregas. Escritório no Uruguai, escritório na Colômbia e um escritório na China para desenvolvimento de produtos, para desenvolvimento de parcerias, homologação e trazer realmente o que tem de melhor hoje de Intelbras para o Brasil. Legal. Esse é o desafio. E conta pra gente um pouco que tipo de produtos vocês fabricam, distribuem, a gente entender um pouco o tamanho do escopo. Tá bom. Bom, a Intelbras, ela nasceu lá na década de 70 em telecomunicações. O famoso PABX, conhecido como Central Telefônica. Legal. Né? Ainda usada hoje, que obviamente evoluiu a tecnologia, já em nuvem, né? Totalmente digital. Tem as analógicas ainda, mas seguindo esse caminho de evolução tecnológica. Evoluímos, então hoje a Intelbras está dividida em 4 grandes BUs de negócios, vamos dizer assim, né? 3 grandes BUs e uma área de negócios que a gente vai, eu acho que, explorar bastante aqui, que é a de varejo. Então, uma grande área é justamente comunicação, né? Tecnologia, informação e comunicação, onde tem as centrais telefônicas.
Temos a área de redes, que tem roteadores, switches, cabos de redes. Essa fábrica lá em Tubarão é uma fábrica exclusiva para produção de cabos de redes. Legal, né? Legal. Racks, temos uma metalúrgica também que produz todos os racks realmente com uma qualidade bem diferenciada. A segunda BU, e não estou falando por ordem aqui de representatividade, mas a segunda BU é segurança, onde a gente tem, na verdade, talvez o nosso carro-chefe hoje, né, que é a CFTV, onde a gente tem os DVR, que são os gravadores de imagens, e as câmeras profissionais. Explodiu, né? Esse explodiu. Começou lá em 2007, Sim, mais ou absurdo. menos, e o mercado... 2007, é explodiu de um recente. jeito. Parece que é tão presente na nossa vida, né? Parece que, tipo, né, nasceu há muito tempo. Que legal. Exatamente, mas realmente cresceu muito rápido. Cresceu né? demais. E muito pela segurança, né? E muitas Sim. regiões do país requerem isso, mas também monitoramento. E agora a tecnologia cada vez mais evoluída, já embarcando aí inteligência artificial e agregando valor àquilo que era só segurança, né? Trazendo também outros atrativos para quem usa dessa tecnologia. Na mesma BU de segurança, a gente também tem toda uma linha de controle de acesso. Então, porteiro, vídeo porteiro, portaria residencial. Então, quem mora em prédio, condomínio aqui, geralmente se depara Já com passou com alguma um coisa. Exatamente. interfone ou com um reconhecimento facial da empresa. Né? Essa é uma linha grande também, e grande evolução. E a terceira grande unidade de negócio é energia, né? Que se divide em energia com equipamentos de no-breaks, fontes de alimentação e baterias, e energia solar, que talvez é um dos mais recentes aí, e o mercado explorando muito esse conceito de energia renovável, né? Então a energia solar realmente bastante alta. E é bastante... É legal que você está falando, assim, pelo que eu estou entendendo, né? A empresa já bem consolidada no mercado, e ela foi meio que pegando essas oportunidades e olhando também para esse mercado e falou, olha, eu não vou ficar aqui só em telecomunicações, vou olhar aqui na parte de segurança, vou olhar para a parte de energia, e foi meio que buscando oportunidades dentro de algo maior, né? Dentro de uma estrutura maior. Até em cima disso que a gente estava conversando um pouco antes, hoje, por exemplo, hoje você trabalha mais com qual segmento? Assim? Você tem algum segmento específico ou não? Você trabalha com tudo, assim, e de repente esse é mais interessante? Tem. Antes de responder, eu acho que é interessante o que você falou, porque esse é um desafio grande das empresas e das indústrias. Tu conseguir Principalmente nacional, né? limitar a tua área de abrangência em termos de tecnologia e produto. Legal. Essa é uma pegadinha que muitas indústrias, muitas empresas às vezes caem, e é difícil tu saber, continua ampliando, paro, qual é esse momento. Então, definir o core exatamente é uma conversa muito constante que acontece na empresa, a nível de diretoria, conselho. Então, esse ponto está sempre em grande discussão lá, né? E hoje eu atuo dentro da área da BU, que a gente chama da área de consumo, Legal. que são produtos destinados para o varejo. Tá. Né? Então, a Intelbras ela tem 4 canais de vendas. A gente tem a distribuição, que é a grande fortaleza da companhia, tem a maior representatividade hoje dos negócios e de vendas, né? A distribuição que atende aí hoje quase 60, 80 mil revendas, que focam muito em CFTV, PABX, central de alarme, e toda essa parte mais profissional do negócio. Isso é interessante. 80 mil? Aproximadamente. Caraca. São aproximadamente 80 mil, 160 distribuidores no Brasil que atendem 80 mil revendas, 60, 80 mil revendas. Que atendem essas revendas atendem o consumidor lá na ponta, muito voltado para esses produtos mais engenheirados, né? E a gente tem a área de varejo, né? Então essa área de consumo que é responsável por desenvolver produtos para o uso do consumidor final, mais voltados ao uso do consumidor final. Legal. A empresa passou por uma reestruturação dessa área há 2 anos atrás. A gente sempre teve o canal varejo dentro da companhia, mas eles muito espalhado por dentro das BUs, né? E há 2 anos atrás, numa aposta do nosso então presidente, seu Altair, né? Convidou o nosso diretor, o Washington Freitas, para assumir esse desafio, e foi bem bacana, porque algo que se fala muito dentro da Intelbras é foco. Por isso que a gente tem essas áreas de negócios
todas cascateando em segmento, categoria, família, subfamília e item, e cada um com o seu dono, porque foco é o que faz realmente dar resultado. Legal. Então, esse foco em cima do canal varejo, em cima do consumidor final, vem fazendo a gente crescer bastante nesses últimos 2 anos. Bacana. E a gente quer isso, né? Quer a marca mais em contato com o consumidor final. E o principal produto hoje, Alan, que você está vendendo, assim, que você está... Né, você estava falando um pouquinho antes, eu achei legal a respeito disso, né? O que hoje você... Né, que é bacana de você falar para todo mundo aqui que esse produto, olha, esse aqui é bacana, esse aqui é legal. A gente tem um mix tudo, aí, né? Um mix para varejo de aproximadamente 600, 700 SKUs. É um legal. Mix bem grande. 600? E que tem uma variação enorme, né? Você sai do nosso telefone fixo, que ainda tem um mercado gigante. Ainda tem? Gigantesco. São milhões e milhões de reais e de peças. Tá brincando ainda? Anuais. Verdade. Sem dúvida. É um mercado aí de mais de 100 milhões de reais. Caramba. Ano. Um mercado muito grande. Então a gente sai desde o telefone, passa por itens de energia, itens de informática, que a gente entrou com muita força, passa por câmeras, né? Então câmera, a gente tem não só as câmeras profissionais, mas a gente veio aí nos últimos anos lançando as câmeras Wi-Fi, que realmente caíram aí na graça das pessoas, porque é muito fácil, né? Você simplesmente conecta na tomada, baixa o aplicativo, em questão de conecta no Wi-Fi, já era. Talvez, você já está visualizando pelo seu smartphone. Mas realmente hoje, talvez, o grande produto aí que chama a atenção de todo mundo são as fechaduras digitais. Legal. Né? E que é o produto de maior acesso diário hoje, de contato diário do consumidor final com a nossa marca. E como a gente estava falando nos bastidores, quem compra, instala e tem, nunca mais deixa de ter. Né? É uma libertação. É uma libertação. Se libertar das chaves é algo sensacional. É fato. Sensacional. A qualquer momento você tá procurando a sua chave, né? Exatamente. E com essas fechaduras, de fato, não tem mais isso. Não, e hoje a gente tem... São mais de 40 modelos, desde sobrepor, embutir, com maçaneta, sem maçaneta, só com senha e biometria, senha, biometria e tag, senha, biometria, tag e aplicativo. Então, realmente, você passa por um universo, um range muito, muito grande de produtos. Esse crescimento ele foi junto também com o crescimento da parte digital, as pessoas estarem acessando mais, ter mais acesso também a internet em casa? Eu acho que talvez seja por conta disso, ou você acha que é mais um modo de vida, assim? Eu acho que a fechadura digital, quando a gente pega, ela nasceu lá na Coreia, né? E quando a gente pega lá, ele é o mercado mais desenvolvido hoje no mundo em termos de fechaduras. E quando a gente trouxe muito baseado, acho que mais nesse modo de vida mesmo, de facilitar. A gente já tinha controle de acesso residencial, condominial, né, de empresas. Por que não residencial trazendo para esse lado de varejo? E aí eu acho que vem uma coisa legal, que é também uma fortaleza nossa, uma pista de crescimento, que é a ascensão do IoT e da casa inteligente, ou a casa conectada. Né? Hoje a Intelbras é a marca no Brasil que tem mais dispositivos em seu portfólio conectados. São mais de 60, 70 dispositivos, equipamentos que você consegue deixar a sua casa inteligente. E as fechaduras inteligentes fazem parte desse ecossistema. Entendi. Né? Então, eu consigo hoje, numa fechadura inteligente, com a minha biometria, já deixar gravado uma cena que, quando eu abro a porta de casa, eu posso ligar o ar-condicionado na temperatura tal, liga as luzes, sobe a cortina. Então, eu posso montar uma cena a partir da biometria de uma ação ali. Exatamente. Poxa, que legal. Muito bacana. Ô, Alan, me fala um pouco assim de... Com tantas linhas de negócios dos SKUs de vocês, com plantas em Minas, Santa Catarina e Manaus, como é que hoje é o arranjo assim, de importados, nacionais? O que vocês fabricam? O que vocês já trazem pronto? Como é que mais ou menos vocês trabalham nessa linha de distribuição? Certo. A gente tem um escritório na China que trabalha muito em parceria com o nosso P&D. Então, a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento interna aqui no Brasil muito grande. Né? E a gente tem um escritório lá com... Não vou saber ao certo, mas são mais de 60 pessoas hoje. Lá na China. Incrível, hein? Na China. Fica em Shenzhen. E esse escritório lá é muito responsável por fortalecer essas parcerias,
fazer esse trabalho de prospecção de novos negócios que demandam daqui, mas principalmente muito focado também em qualidade. Sim. Fazer inspeção de fábrica, inspeção de produto, para que o produto realmente saia no nível de qualidade que a gente exige, que ele já atravesse o mundo, né, dentro dos padrões que a gente gostaria que chegasse aqui. Que é aplicável no Brasil, né? Exatamente. Então, eu posso dizer, talvez, que metade do portfólio OEM, que a gente chama, é produzido, já vem pronto de lá. E talvez, só monta, né? Não, ele já vem pronto mesmo para comercialização. Tá. E a outra metade é produzido aqui, ou talvez um pouco mais, ele vem em matéria-prima, vem separado, e a gente monta aqui. E aí, para isso, nós temos 3 parques fabris, né? 4 parques fabris. São José, Santa Catarina, Tubarão, Santa Catarina, Santa Rita, Sapucaí, Minas e Amazonas, Manaus. Mas quando eu vou para faturamento, o que é produzido nacionalmente ele tem um peso maior, porque tem mais volume, tem mais valor. Então, realmente, eu acho que isso é importante dizer. E deve ter uma troca também lá entre, né, tanto o que se é produzido lá e se é desenvolvido lá e se é desenvolvido aqui também, né? É uma parceria em conjunto. Direto ali. Eu não é pegar um produto na prateleira e trazer, não. Tem muita tropicalização que a gente fala, né? Sim. Então, é trazer um produto que... Até porque a área de pesquisa de vocês está lá, né? E aí vocês vão fazer um filtro antes, né? A área de pesquisa está aqui, né? Na matriz. E a gente tem as pessoas lá fazendo essa ponte diária com os nossos parceiros. E sem bons parceiros, sem parceiros estratégicos, você realmente não consegue talvez pegue até umas ideias lá, né? E traz para cá. E a gente... Porque tem um monte de gente desenvolvendo lá também, né? Então... E a gente tem cada vez mais também os chineses vindo para cá. Então, constantemente a gente tem grupos de chineses lá na matriz, dentro do nosso P&D, trabalhando em parceria mesmo. E eu acho que isso é que dá certo. Legal. E vocês atendem ao consumidor final ou não? Tem venda direta para o consumidor final? Vocês trabalham sempre com canais de distribuição onde o consumidor final ele tem que fazer a compra nesses meios? Uma boa pergunta. Então, o canal de distribuição abastece as revendas e muito focado principalmente nessa linha mais profissional. Tá. E no canal varejo, a gente tem uma subdivisão que são os subcanais de varejo. Sim. Né? A gente entende que a jornada do consumidor vai definir muito o mix de produto que eu tenho lá. Né? Então, hoje a gente divide esses canais em home center, magazine, papelaria informática, loja de departamento, material elétrico e construção. Porque como o mix é grande, não dá para ter tudo em todo mundo. E dependendo do momento da tua jornada de compra, você vai procurar uma rede específica, na verdade um canal específico. Se você quer comprar hoje um vídeo porteiro para sua residência, provavelmente você vai num home center, né? Mas mesmo que ele seja inteligente e precise de um roteador, você não vai buscar o roteador talvez no home center, você vai buscar numa loja de informática, num especializado. Né? Então essa jornada ela define muito isso. E o e-commerce é sim uma jornada também, né? Principalmente através do 1P, onde a gente trabalha, através do 3P também. E a gente tem a loja Intelbras com venda direto ao consumidor, só que ainda representa uma fatia muito baixa do negócio, não é o nosso foco, né, principal de negócio, pelo menos nesse curto prazo. E então a gente realmente a gente dá muito valor e a gente foca muito nos nossos parceiros de varejo, nos nossos parceiros de distribuição, e lá sim o trabalho forte de sellout, de treinamento. Então acho que quando você pergunta talvez das grandes fortalezas da Intelbras, a gente pode trazer 3 grandes fortalezas. Qualidade de produto é sempre algo muito inegociável. Treinamento, a gente tem uma área lá chamada ITEC, que é uma área de treinamento e capacitação, que realmente quando você treina e o teu cliente ele entende como usar o teu produto, ele se apaixona pelo produto, dificilmente ele troca a marca. E treinar a rede também, imagino. Né? Treina toda a rede, principalmente isso. São milhares e milhares de pessoas no Brasil que têm esse treinamento. E pós-venda. Então, a gente tem um pós-venda também muito, muito capacitado. Legal. Uma curiosidade, nós fomos a primeira empresa, acho que ainda somos, a ter o pós-venda em fechadura digital 24/7.
Esse é um diferencial bem legal de mercado. Sério? Então, Bacana. se for domingo, 3 horas da manhã e você tiver com problema, pode ligar lá que vai ter. Pode ligar lá no saque que vai ter alguém Vai lá ter para alguém te lá. atender e para Verdade. te ajudar. Verdade. Atendimento Legal, humano, cara. não chatbot. Humano. Nem IA, né? Nem IA. Exatamente. Então, eu acho que a gente fala muito sempre da área. Isso é um baita diferencial, hein, Alan? É um baita diferencial. Porque as pessoas, de fato, têm muita... essa coisa na cabeça, né? Pô, se der um problema ali, vou ficar na rua 3 da manhã. Exatamente. E Já teve casos, tá? Já teve casos lá de o cara ligar, não conseguir atender, e o atendente conseguir táxi, transportar o cara, alojar o cara, para no outro dia a gente mandar a solução. Já teve casos nesse nível aí, para deixar o cliente satisfeito e principalmente seguro. Porque ainda tem uma resistência, o pessoal ainda tem uma resistência em fechadura, de se eu ficar preso lá de fora não vai acontecer. Tem uma resistência em câmera, né? Mas a minha imagem não, é 100% criptografado, não tem dificuldade. Por isso que eu digo, a qualidade que a gente emprega nos produtos, por exemplo, a linha de energia, é uma linha de alta proteção para os teus equipamentos que a gente traz. A gente está com uma linha nova agora, por exemplo, de projetores, trazendo um custo-benefício e qualidade sensacional para o mercado. Legal. Projetores profissionais, você diz? Projetores profissionais. Legal. Para escolas, hotéis. Realmente é uma linha nova, a gente lançou 1 ano atrás e que está indo muito bem. Bacana. E o uso residencial mesmo da linha profissional crescendo assim absurdamente. Então, muita gente colocando em área gourmet, dentro de casa. Então, realmente, o pessoal achando outras alternativas para a TV. Se eu montar a minha casa hoje, então eu consigo pegar energia solar com você, consigo pegar segurança, consigo pegar a parte de IoT, ou seja, basicamente tudo que é relativo à residência, você acaba atender isso, né? Do portão da tua casa até toda essa conexão você consegue. Que legal. E aí você estava falando um pouquinho disso, né? Como é que foi pensar e falar assim, olha, não, realmente a gente vai precisar investir aqui. Como que é essa estratégia, assim, internamente? Né? Obviamente tem, né? O pessoal tá aí, deve ter pensado nisso lá atrás, mas eu imagino, né? Além, obviamente, do time de pesquisa lá, e falar, não, o que faz sentido a gente investir nisso? E como é que foi bolada essa história de conseguir investir nesses produtos e não em outros produtos? Tivemos a mudança da nossa presidência executiva agora no início de abril. Então, legal. O senhor Altair foi para o conselho da empresa e o Henrique Fernandes, que já era um executivo de muitos anos dentro da Intelbras, assumiu a nossa presidência. Então, Alan, falando um pouquinho disso que a gente estava conversando, como é que é a parte de desenvolvimento de produto, né? Que nem você estava falando, ou seja, de dentro para casa aqui a gente pode fazer tudo, né? Como que é essa estratégia, né? Como que foi pensado isso, né? Dentro aí da Intelbras, em desenvolver esses produtos que vocês têm hoje, não outros produtos qualquer aí, né? E para outros segmentos qualquer. Como é que é isso? Boa, pergunta complexa essa. A gente trabalha muito baseado em cima do planejamento estratégico da companhia, né? E esse planejamento estratégico, ele vai do macro ao micro e funciona muito bem. Obviamente, a gente tem o tempo todo o time de produtos pensando em novos negócios, novas oportunidades, novas tendências, novos produtos. Mas, realmente, essa decisão ela vai subindo daí do micro para o macro, muito baseado em tamanho de mercado, qual oportunidade, mas o que principalmente decide é se realmente faz parte do core da companhia. Legal. Né? Realmente é um negócio que faz parte do ecossistema que a gente quer entregar, faz parte, é um mercado que realmente briga por qualidade, briga por marca que realmente vai trazer um valor agregado para o negócio. Então, acho que esses são pontos que nos levam a tomar essa decisão e aí sim, de acordo com o planejamento estratégico, definir, vamos acelerar mais essa pista a gente segura um pouco mais, esse mercado está mais saturado, esse mercado aqui tem mais oportunidade de crescimento. Então, é muita informação de mercado alinhado com o que a gente tem de core e o nosso planejamento estratégico. Legal, não, bacana, muito legal. Alan, falando um pouco sobre tecnologia, né? Vamos embarcar um pouco nessa onda aí da tecnologia. Tudo que vocês produzem está altamente ligado à tecnologia, mas
trazendo isso para uma visão de negócios, né? Como é que hoje a Intelbras ela calibra toda essa questão de tecnologia embarcada, tanto para o consumidor final, né, na ponta lá, e de lá para cá também, como é que tem sido a experiência de vocês, né, enquanto empresa, e a experiência do consumidor também? Como é que vocês estão traduzindo isso para dentro de tecnologia? Certo. A gente acredita, no nosso portfólio, a gente tem produtos que tem pouca tecnologia embarcada, vamos dizer assim, produtos talvez mais corriqueiros do dia a dia, e produtos que vão realmente a muita tecnologia embarcada, né? Acabamos de falar aqui de câmera, Sim. fechadura, mas tem roteadores, switches, equipamentos de videoconferência, videoporteiros sem fio, então tem bastante tecnologia. Eu acho que o grande desafio, talvez, do varejo como um todo, é você conseguir levar essa tecnologia para o PDV. Porque eu acho que o que encanta o consumidor é ele ser impactado. Sim. Pela usabilidade, pela experiência e pelo benefício que o produto vai trazer. Concordo. Então, quando a gente fala de casa inteligente, que eu acho que todo varejo fala, todo mundo está falando, é algo bem que vem bem ao encontro do que a gente da tua pergunta, né? Então, acho que ao longo dos últimos 3, 4, 5 anos, muitas marcas vêm tentando trabalhar em cima de casa inteligente. Mas como é que eu mostro isso realmente para o consumidor lá na ponta? Para ele entender o real benefício, né? Exato, porque casa inteligente, e vou pegar ele como esse exemplo, acho que de tecnologia, Sim. que vai englobar bem, não é mais só você pedir para a Alexa fazer tal coisa. Isso, na verdade, se torna chato com o passar do tempo. É realmente você tornar a casa mais inteligente para o teu negócio. Você da rua conseguir já ligar o ar-condicionado e deixar na temperatura legal. É você acordar e dizer bom dia e toda a tua casa se mover de alguma forma. As cortinas abrirem, a cafeteira ligar e coisas que o seu robô aspirador começar a funcionar. Então, é a gente chegar nesse conceito de criar uma cena, né? E dizer boa noite, tudo desligar e a temperatura. Então, acho que esse é o desafio. Agora, como que eu mostro isso lá no ponto de venda para o consumidor final? Como é que eu faço ele entender que tudo isso é possível? Né? Coisa é o discurso, uma coisa eu ver isso em vídeo, outra coisa eu ver isso lá na prática. Então, a gente tem alguns projetos ao longo desse ano com alguns parceiros de varejo que estão embarcando conosco. Acho que isso é algo muito importante para quem estiver assistindo, principalmente você, varejista. Tem que embarcar junto com a indústria. Né? Boa. Porque é um investimento que os dois lados têm que fazer e não é um investimento de curto prazo. Ele é um investimento de conscientização e catequização do consumidor final do benefício e da necessidade do uso dessa tecnologia. Pensar no bem-estar e como você demonstra esse bem-estar para quem está comprando o teu produto, né? Exatamente os benefícios que ele vai ter no final. Exatamente. Eu acho que até um pouco do que a gente estava conversando aqui agora, eu acho que todos os canais digitais que você tem, né? Todos esses acessos aqui vão ajudar, porque em alguns momentos ele vai testar isso em algum lugar, seja na casa de um amigo que já tem, né? Porque ou ele é um cara que adotou, uma pessoa que adotou antes de todo mundo aquele o entusiasta, né? Exatamente, o entusiasta, perfeito. Ou realmente não, num varejista parceiro que vai mostrar que é um benefício, né? Você vai ter um bem-estar, né? Você não vai pagar a conta de energia porque você colocou energia solar. Você vai ter, né, um benefício também de, principalmente quem está em São Paulo, né, Naka? Que a energia acaba, né? A nossa querida, do nada, é só chover. É só chover, a nossa querida concessionária deixa aqui. A gente na mão algumas vezes, então acaba acontecendo isso. A gente que tá que vive muito no mundo digital ali, a gente às vezes não pode perder aqueles minutos ou aqueles momentos lá sem Wi-Fi, sem nada. Então, eu acho que demonstrar isso, né? Falar casa inteligente, todo mundo acha legal. Mas como é que a gente demonstra isso, né? Eu acho que é um pouco isso do que você está comentando. E aí você falou um pouco, para mim me chamou um pouco a atenção o seguinte, aquela parte 1P, né, que você tem hoje na Intelbras,
Ele funciona como se fosse um catálogo, é isso? É mais ou menos isso? A parte do e-commerce? Ou não, ele é também um canal de venda? Ou se eu Não, quiser comprar, é um canal de venda. Tem lá, lojaintelbras.com.br. Você pode entrar lá, você entra comprar, e faz a jornada lá do carrinho. Faz a jornada do carrinho e recebe na sua casa. Tem sim. Boa. Assim como a gente tem também o nosso e-commerce plugado em algumas plataformas, né? 3P. E assim como eu tenho as grandes plataformas de e-commerce adquirindo o meu produto e sendo vendido e entregue por eles. Legal. Então, realmente, a gente tenta chegar no consumidor final das mais variadas formas. Eu acredito muito que o consumidor final tem esse poder de decisão, né? Sim, dizer onde eu me sinto mais confortável de adquirir o produto. E eu acho que esse é o desafio. Você está presente naquele local, naquela hora, com o produto certo, né? na precificação correta e principalmente impactando ele. Então, esse eu acho que é o grande desafio desse ecossistema varejo, que é gigantesco, porque são diversos canais num Brasil continental gigante que tem diversas redes, né? Redes regionais fortíssimas, redes nacionais e... É um desafio mesmo, né? E o e-commerce, né? Que é muito mais já do que a realidade, ganhando uma força violenta nos últimos anos. E a concorrência lá, você estava me falando disso, né? Eu acho que quando a gente olha também, a concorrência aqui são com grandes players mundiais, né? A concorrência aqui no Brasil, tem concorrente nacional ou é mais... Ou vocês concorrem mais com gente de fora? Tem alguns concorrentes nacionais, sim, sem dúvida, mas os maiores são de fora. São de fora, a gente fala de multinacionais aí que realmente tem um peso grande. Mas ao longo desses quase 50 anos, eu acho que a Intelbras conseguiu desenvolver muito bem esse trabalho de casa, de marca, de credibilidade, de qualidade dos produtos. Confiança, né? Confiança. Então, esse trabalho do varejo, eu acho que é justamente para trazer todo esse produto que já está há muito tempo lá na tua casa e que talvez você não tenha esse contato diário com a marca pro dia a dia das pessoas. Eu acho que esse ativo de vocês, que é essa responsabilidade do ciclo todo, isso a gente acompanha a Intelbras nesses 50 anos e é fenomenal, né? Porque ela tem uma resposta de qualidade pós-venda e tudo mais muito sério, né? Então, acho que isso te dá credibilidade total, né? Dessa robustez que vocês têm e aí te dá... exatamente essa arena de possibilidades de você conectar outros negócios aí que não sejam tão somente o projeto embrionário que nasceu ali, né? De infraestrutura, vamos dizer assim. Né? Acho que esse é o desafio. Essa estrutura, essa reestruturação de varejo que a gente vem fazendo e muito bem sucedida, vai levar a gente para esse próximo passo, sem sombra de dúvida. Falando em próximo passo, como é que está a visão de vocês de futuro? O que vocês estão pensando? O que vem de bacana por aí, das várias frentes de negócio de vocês? Então, a gente vai continuar evoluindo forte, como eu disse, né, nas categorias core da companhia. Né? Você estava falando um pouco de algumas linhas que talvez eu abordei menos aqui, mas... A gente pega solar, é algo que, sem sombra de dúvida, carro elétrico, né? Bateria. A Intelbras tem carregador para carro elétrico. Aliás, vários modelos, né, nessa linha. A linha de no brakes é uma linha realmente muito grande. Você falou em não ficar sem energia. Né? Estamos aqui gravando, né? Acabou a energia. Realmente a gente tem uma linha hoje que dá todo esse suporte. A linha de segurança é uma linha que continua em evolução, em atualização tecnológica, né? E quando a gente traz para o varejo, realmente essas pistas de heroes que a gente tem, que é continuar evoluindo na parte de câmeras. E aí, câmeras no varejo, principalmente, não mais só para segurança, mas câmera para monitoramento. Então, que tem gente hoje que compra câmera para monitorar o pet, monitorar o bebê, né, monitorar uma pessoa idosa em casa e realmente hoje já com serviço em nuvem, por exemplo, da câmera. Então, acho que essa é uma evolução legal de tecnologia. Isso é legal mesmo. A gente agregar serviço dentro dos produtos que a gente está vendendo. Isso, sem dúvida, é uma das evoluções da tua pergunta, né? Então, hoje a gente já tem lá o serviço de cloud, que você não precisa mais botar o cartão, você pode contratar o nosso serviço.
tem um serviço de babá eletrônica, né? E acredito muito aí que a inteligência artificial vai trazer muita novidade ao longo desse ano e dos próximos anos, porque não há dúvida de que isso vai embarcar nos produtos e trazer uma experiência diferente do que a gente está tendo até agora. Você aliar, então, o produto a serviço. Acho que esse deve ser o futuro, né? Eu acredito muito nessa linha, sabe? Bacana. Isso é realmente um diferencial, né? É isso aí. Alan, estamos chegando na parte final do podcast. Já estamos quase a 40 minutos rápido, aqui. Né? O que você pode trazer aí de mensagem final, assim, daquela mensagem bacana aí do segmento de vocês, para que a gente consiga aí conectar toda uma jornada bacana? Legal, né, cara? Bom, primeiramente agradecer, né, pelo convite. É uma honra estar aqui falando da nossa empresa, da Intelbras e principalmente de varejo, né, para a central do varejo. Bom, eu começo dizendo que realmente, acho que reforçar aquilo que a gente já falou aqui, é uma empresa realmente de muita credibilidade, não só no produto, mas nos negócios, nas tratativas. Legal. Realmente é formado por quase 7.000 colaboradores. Nossa! Todos in-lovers, que a gente chama. Intelbras apaixonados. Intelbras. E principalmente esse foco no varejo, né? Então, quero dizer para você, varejista, que ainda não trabalha com Intelbras, que a gente tem realmente um portfólio aí de A a Z que pode te ajudar tanto no teu portfólio de venda para o teu consumidor final, quanto também para a tua infraestrutura, né? Então, você que está em expansão, em loja, que quer trazer mais tecnologia para a tua loja, que quer trazer mais serviço. Exemplo, né? A gente hoje nas câmeras de monitoramento dentro de uma loja, a gente não entrega mais só a questão da segurança, do furto. A gente consegue entregar também um mapeamento, dados estatísticos e aí agregar serviço, que é aquilo que a gente vinha falando, legal, né? Cara, que bacana. E a gente consegue contagem de pessoa, guiar, né? Em cima de dados. Exatamente. Né? Para levar estratégia. Área quente da loja. Então, ótimo. qual é a área mais quente? Eu tenho um produto que eu preciso promocionar, que eu preciso ofertar, ou que eu estou com estoque. Área quente. Então, realmente... Que vale muito, né? Dentro de um metro quadrado de loja, de custo de ocupação altíssimo, né? Exatamente. Cada vez mais então, alto. tem todo esse nível de produto e de serviço de infraestrutura, assim quanto todo um portfólio de mais de 600 SKUs para a sua prateleira, para agregar negócio, né? Você que não trabalha ainda com câmera, não trabalha com fechadura, não trabalha com o nosso projetor, que não trabalha com nossos itens de energia. A gente tem uma linha de Smart Energy, é a linha mais completa do mercado, gigante. Legal. E realmente vai agregar valor, vai trazer dinheiro novo para o teu negócio. E a gente tem uma equipe muito preparada, não só para o sell-in, mas principalmente para o sell-out. A gente tem uma equipe de trade muito forte, de marketing, tem uma equipe de promoção na rua, todos promotores, colaboradores Intelbras. Então, realmente um pessoal que veste a camisa e faz uma diferença muito grande no sell-out lá na ponta. Muito bom. Muito bom, excelente. Parabéns pela bela companhia. Obrigado, A gente obrigado. é um Intelbras Lovers. Vamos focar também. In-lover. In-lover. Então, parabéns. Muito bom essa troca, né? Muito bom. Parabéns mesmo, Alan. Eu acho que, né, fechando um pouco isso aqui, é muito bom ouvir uma empresa nacional, uma empresa brasileira, né, investindo desse jeito, né, com qualidade, confiança e serviço. Eu acho que isso a gente vê com bastante alegria e futuro. Assim. A gente que está no varejo aqui vê com bastante alegria e futuro. Bacana mesmo. Obrigado aí. É uma honra fazer parte desse time e um prazer estar aqui com vocês. Valeu, Alan. Super obrigado pela confiança, viu? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.